Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Língua. E já sabem, se gostarem, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Uma das questões que mais tem intrigado pensadores e cientistas ao longo da história é a origem da linguagem e das línguas. Por que nós falamos? A linguagem é um dom da natureza ou uma construção social? Nós já nascemos aptos a falar ou aprendemos a falar como poderíamos aprender qualquer outro meio de comunicação, assoviar, por exemplo? E as línguas? De onde elas vêm? De onde vêm as palavras que usamos todos os dias? Elas foram inventadas por alguém? E mais, elas são motivadas pelas coisas que representam? Existe um elo natural entre o signo e o seu significado? Muitas teorias e mitos religiosos foram criados para tentar explicar a origem e a natureza da linguagem. A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus era dotado de linguagem e deu a Adão, o primeiro homem, essa mesma faculdade. Ainda segundo o relato bíblico, os descendentes de Adão e Eva falavam inicialmente uma única língua, essa que foi dada por Deus. Só depois, com o episódio da Torre de Babel, é que Deus teria multiplicado e confundido as línguas dos homens como forma de puni-los pela sua ambição. Portanto, para a Bíblia, não só a faculdade da linguagem, como também as línguas são criações divinas. Em outra vertente, na Grécia Antiga já havia preocupação com a origem das palavras. Platão, no diálogo Crátilo, discute a adequação dos nomes às coisas que eles nomeiam. Nesse livro, os filósofos Sócrates, Crátilo e Hermógenes discutem se a língua é physis, isto é, produto da natureza, ou thesis, produto de convenção social. Sócrates compara a criação original de uma palavra ao trabalho de um artista. Assim como um artista usa a cor para expressar a essência de seu tema numa pintura, o criador de palavras usa letras com certos sons para expressar o significado de uma palavra. Segundo ele, existe uma letra que é melhor para coisas macias, uma para coisas líquidas e assim por diante. Sócrates diz que a melhor maneira de falar consiste em usar só ou predominantemente palavras que sejam como as coisas que elas nomeiam, ou seja, são apropriadas para elas. Uma posição contrária, sustentada por Hermógenes, é que os nomes surgiram devido ao costume e à convenção. Eles não expressam a essência de seu significado, e por isso podem ser trocados por algo não relacionado pelos indivíduos ou comunidades que os usam. Sócrates critica a tese de Hermógenes, já que a sua consequência mais imediata é a total impossibilidade do conhecimento através da linguagem, devido ao seu caráter arbitrário. Sócrates procura reduzir essa arbitrariedade, ressaltando o caráter coletivo da convenção, que se opõe ao particular subjetivo. Finalmente, Sócrates critica a tese de Protágoras da não existência de uma essência permanente nas próprias coisas, sendo a verdade a opinião de cada um segundo as coisas lhe pareçam. Para Protágoras não há essência, só aparência. Portanto, não há verdade absoluta. Todo conhecimento é pessoal e particular. É a origem do chamado relativismo, principal bandeira defendida pelos filósofos sofistas. Para Protágoras, aliás, o grego era uma língua enganosa, pois palavras viris, como capacete, coroa e cólera, eram femininas. Logo, não haveria relação entre o nome e a coisa nomeada, o que provaria que a linguagem é convencional. A conclusão final sobre as relações entre nome e objeto nomeado é postulada por Crátilo, para quem os nomes têm origem divina, o que os torna necessariamente corretos. Sócrates discorda, lembrando a imperfeição de certos nomes em capturar os objetos que procuram representar. Por fim, Sócrates rejeita o estudo da linguagem, acreditando que este seja filosoficamente inferior ao estudo das próprias coisas. De todo modo, já é possível ver aí uma primeira preocupação com a etimologia, isto é, com a origem das palavras. Aristóteles, discípulo de Platão, afirma no livro Da Interpretação que o nome tem uma significação convencional. E explica: significação convencional na medida em que nada é por natureza um nome, mas somente quando se torna símbolo.
Mesmo quando sons inarticulados como os dos animais manifestam alguma coisa, nenhum deles constitui um nome. Na verdade, os sons inarticulados dos animais não se referem às coisas, apenas revelam emoções. As coisas só têm nome se os homens convencionam os sinais, tornando-os símbolos. Ainda na Grécia, Dionísio de Halicarnasso fundou a etimologia, literalmente a ciência do verdadeiro sentido das palavras. Ou seja, ele acreditava que por trás de cada palavra, cuja forma foi obscurecida e modificada pelo tempo e pelo uso constante, havia um sentido transparente, ligado à própria coisa nomeada. Portanto, palavras mais complexas, com significados igualmente complexos, seriam o resultado da combinação de palavras mais simples com significados igualmente simples. Na Idade Média, São Tomás de Aquino discute na sua Suma Teológica a natureza dos signos, inclusive dos signos linguísticos. Sua grande questão era: quando adoramos a imagem de um santo, de Jesus ou de Deus, não estamos cometendo um pecado, já que um dos 10 mandamentos proíbe adorar imagens? A solução encontrada por ele é a seguinte: se o que adoramos é a imagem em si, então sim, estamos cometendo um pecado. Já, se compreendemos que a imagem é apenas um signo da coisa representada, no caso Deus, Jesus ou os santos, então não estamos adorando a imagem em si, mas o que ela significa ou representa. Logo, o signo é a parte menor, material e visível, de uma realidade maior, imaterial e invisível. Essa visão medieval sobrevive ainda hoje. Muitas pessoas têm medo de pronunciar os nomes de certas doenças porque temem atraí-las. Da mesma forma, usamos muitos eufemismos para nos referir ao diabo, como por exemplo, cão, tinhoso, maligno, príncipe das trevas, tudo por medo de pronunciar o seu nome. E ainda, muitos evitam pronunciar o nome de Deus por acharem que isso equivale a invocá-lo, e outro dos mandamentos proíbe que se invoque o nome de Deus em vão. Ou seja, essa visão da linguagem confunde as palavras e as próprias coisas que elas representam. Logo, a linguagem seria physis e não thesis. Na França do século XVII, os gramáticos da escola de Port-Royal defendem que a linguagem é de natureza divina, por isso sua explicação caberia aos teólogos. No entanto, as línguas seriam criações humanas, logo imperfeitas devido ao pecado. Ou seja, a aptidão linguística é divina e perfeita, mas as línguas são humanas e imperfeitas, pois os homens são fundamentalmente pecadores. No século XIX, o filósofo americano Charles Peirce dividiu os signos em 3 tipos: índices, ícones e símbolos. Os índices são signos naturais, isto é, objetos da natureza que têm significado para nós, como as pegadas de um cavalo que nos fazem pensar no próprio cavalo. Os ícones são signos criados pelos homens, mas que têm semelhança física com a própria coisa representada, como por exemplo a foto de uma pessoa em relação à própria pessoa, ou um instrumento musical imitando o canto de um pássaro. Finalmente, os símbolos são signos totalmente arbitrários, cujo significante não tem nenhuma relação necessária com o significado. Por exemplo, a palavra cão em relação ao animal cão, que poderia ser dog, perro, chien, cane, hund, e é em outras línguas. Há pouco mais de 100 anos, o linguista suíço Ferdinand de Saussure afirmou a arbitrariedade do signo linguístico, mas estabeleceu uma gradação. Por exemplo, a palavra laranja foi arbitrariamente estabelecida como signo da fruta laranja. Já a palavra laranjeira é parcialmente motivada pela palavra laranja, já que é sua derivada. E o verbo miar é totalmente motivado pelo som do miado do gato. Na verdade, as palavras que hoje utilizamos para nomear os conceitos evoluíram a partir de outras palavras mais antigas, que evoluíram de outras ainda mais antigas, e assim desde que o homem começou a falar. Portanto, hoje não temos dúvida que as línguas são construções sociais e, portanto, são produto e produtoras de uma cultura. Só que, por ser social, ninguém pode criar ou modificar a língua individualmente. O máximo que acontece é alguém criar uma palavra nova, mas ela só passa a fazer parte da língua se todos os falantes a adotarem. E a linguagem, isto é, a aptidão humana de falar, seja que língua for, de onde ela vem?
A tese mais aceita hoje em dia foi proposta por Noam Chomsky nos anos 50 e 60 do século passado, e é chamada de inatismo linguístico. Segundo essa teoria, nós já nascemos geneticamente programados para falar, portanto a linguagem é de natureza biológica. A língua que vamos efetivamente aprender em primeiro lugar, e que será nossa língua pátria, depende da comunidade linguística em que formos criados. Um esquimó criado na Polônia falará obviamente polonês. Mas todos nós aprendemos a falar, e não há nenhuma população humana que não se comunique predominantemente pela fala, o que reforçaria esse caráter natural e biológico da linguagem. Só que, recentemente, o linguista Daniel Everett pôs em dúvida essa teoria. Ele defende que, apesar da sua universalidade e onipresença, a linguagem verbal é 100% aprendida e, portanto, 100% cultural, não tendo nada de biológico. Até o momento, a tese de Everett não fez muitos adeptos. Pelo contrário, gerou inimigos como o próprio Chomsky. Então precisamos aguardar o fim desse debate para sabermos se a linguagem é physis ou teses. Mas lembrem-se, a dúvida é sobre a natureza da aptidão linguística, não das línguas em si. Estas, sem qualquer sombra de dúvida, são criações humanas, sociais e culturais. Obrigado e até a próxima!